Me fala uma coisa, algum dia você já pensou que iria aprender inglês com um cavalo? Não. Eu também nunca pensei que ia ensinar inglês com um, mas meu nome é Fernando Bertoncello e hoje nós vamos aprender inglês com a série BoJack Horseman. Então já se inscreve no canal, porque aqui você sempre vai aprender inglês com conteúdo do seu interesse de uma forma divertida e eficiente. Também deixa o seu like, porque ele me ajuda muito a mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante e que ele tem que ser entregue para cada vez mais pessoas. Porque como você já deve saber, a entrega aqui no YouTube tá bem ruim mesmo. Por isso meu conselho para você, se você não quiser perder nenhuma das aulas aqui no YouTube e manter a consistência nos seus estudos, é entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, que lá você vai sempre ser lembrado de todas as aulas que saírem aqui no YouTube e ainda de bônus vai receber todos os materiais das aulas, como as apostilas. O link para você entrar nesse grupo está aqui na descrição. Então bora para a primeira parte da aula? Bom, nessa primeira parte da aula eu vou soltar o trechinho da série em inglês e com legendas em inglês. E você vai assistir e ver o quanto você entendeu antes das explicações. Vamos lá então? Solta o trechinho. You need another drink? Why? Because I lost and I'm a loser? So I have to drown my sorrows in scotch? No, I just meant because of thirst. Well, I could use a scotch. E aí, você entendeu o que os personagens estavam falando? O trechinho então começou com essa frase aqui. You need another drink? Pronuncie os dois E's nessa palavra com o som de need, need. Agora na frase completa, you need another drink. Novamente, you need another drink. Você precisa de outra bebida? E nessa frase o personagem cometeu um erro gramatical. E qual foi esse erro? Bom, o inglês tem algumas estruturas diferentes do português. Uma delas é a estrutura usada para fazer perguntas. E basicamente, no português você depende muito da entonação que a pessoa usar na hora da fala para saber se essa pessoa está fazendo uma pergunta ou afirmando algo. Preste atenção. Ele gosta de futebol? Você sabe que eu fiz uma pergunta por conta da entonação que eu usei. Agora, se eu falar essa mesma frase usando uma entonação diferente, como ele gosta de futebol, você iria entender que é uma afirmação. Então perceba que as perguntas no português dependem muito da entonação que você usar. Já no inglês você precisa mostrar que está fazendo uma pergunta e a outra pessoa vai saber que é uma pergunta independente da entonação que você usar. Por exemplo, you like soccer? Essa é uma frase na afirmativa. Você gosta de futebol? Eu estou afirmando isso e não perguntando. Agora, se eu quisesse perguntar se a pessoa gosta de futebol, eu simplesmente deveria adicionar um do no começo da frase antes do sujeito. Do you like soccer? Cara, olha que genial isso! Você só adiciona um do antes do sujeito e a frase se torna uma pergunta. Aí você sempre vai saber que a pessoa está afirmando ou perguntando em inglês. Vejam exemplos. You speak English. Você fala inglês, eu estou afirmando. Do you speak English? Você fala inglês? Eu estou perguntando. Ou you live here. Você mora aqui. Do you live here? Você mora aqui? Estou perguntando. Ah, Fernando, mas depende do sujeito e isso é muito difícil. Difícil? Espera um pouco aí. Você vai achar a coisa mais fácil do mundo com os sujeitos you, você ou vocês, we, nós, they, eles, I, eu. Você vai usar o do no começo das frases para fazer as perguntas. Do they have a car? Eles têm um carro. Ou na afirmativa, they have a car. Eles têm um carro. Do I have to study? Eu tenho que estudar. E na afirmativa, I have to study. Cara, só foi cortar o do no começo e virou uma afirmativa. É tranquilo, tá? Pode admitir. E com os sujeitos he, ele, she, ela e it, ele, ela, para tudo que não for um ser humano, você deve usar o does no lugar do do. He goes to school by bus. Ele vai para a escola de ônibus. Afirmativa. Does he go to school by bus? Pergunta. Ou she studies English every day. Ela estuda inglês todos os dias. Afirmativa. Does she study English every day? Interrogativa, ou seja, pergunta. Então na frase do trechinho, para estar correto gramaticalmente, o personagem deveria ter falado Do you need another drink? Ao invés de somente You need another drink.
E só por curiosidade, você vai ver bastante gente errando essa estrutura, até mesmo nativos como o personagem do trechinho, pois da mesma forma que no português nós cometemos vários erros gramaticais no nosso dia a dia, o inglês não é diferente, ok? Meu, mas a explicação já ficou super longa, então já vamos voltar direto pro trechinho sem enrolação. Solta o trechinho. Why? Because I lost and I'm a loser? A pronúncia dessa palavra é why. Why. Não pronuncie o E aqui. Because. Pronuncie o O nessa palavra como se tivesse um acento agudo. Lost. Não pronuncie o D aqui. And. Abrevie o I e o M em I'm. E pronuncie essa letra aqui com som de U. Loser. Na frase completa. Why? Because I lost and I'm a loser. Novamente. Why? Because I lost and I'm a loser. Por quê? Porque eu perdi e sou um perdedor? Aqui temos duas palavras importantíssimas para o inglês, o why e o because, que são os porquês do inglês. E não se assuste, porque muitas pessoas só de olharem para uma palavra no inglês já se desesperam antes mesmo de tentarem entender. No português nós temos 4 porquês, e eu aposto que você não sabe como usar todos eles, já que eles são bem complicados mesmo. E aí você, com toda a sua mentalidade positiva, deve estar pensando: então o inglês deve ser muito mais difícil, deve ter mais de 20 porquês, deve ser super complexos, meu Deus, já quero desistir. Mas é aí que você se engana, e muito feio, pois o inglês tem apenas 2 porquês. Já podemos começar a soltar fogos de artifício agora para comemorar ou tá cedo? E basicamente o why é um porquê usado para perguntas e o because é usado para respostas. Então, tranquilo, né? Mas vejam exemplos. Why are you crying? Por que você está chorando? Because I got hurt. Porque eu me machuquei. Why are you so happy today? Por que você está tão feliz hoje? Because I got engaged yesterday. Porque eu fiquei noivo ontem. Why are you working today? It's Saturday. Por que você está trabalhando hoje? É sábado. Because I have some important projects to carry on. Porque eu tenho alguns projetos importantes para levar adiante. Bem mais fácil do que o português, né? Pode admitir. Mas voltando ao trechinho. So I have to drown my sorrows in scotch? A pronúncia dessa palavra é so. Não pronuncie o E nessa palavra. Have. A pronúncia dessa palavra é drown. So I have to drown my sorrows in scotch. Então, eu tenho que afogar as minhas mágoas em whisky? E nessa frase temos uma expressão super útil, principalmente se você é do time dos cachaceiros. Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Que é a expressão drown my sorrows, que traz a ideia de afogar minhas mágoas, ou seja, beber álcool para esquecer seus problemas. Mas vejam exemplos. He went to the bar to drown his sorrows. Ele foi para o bar para afogar suas mágoas. I thought I could drown my sorrows, but I can't. Eu pensei que eu poderia afogar minhas mágoas, mas eu não posso. E o Ministério da Saúde adverte: não afogue suas mágoas em cachaça, afogue seu corpo inteiro. Brincadeira, vamos voltar ao trechinho depois dessa. No, I just meant because of thirst. Não pronuncie o A aqui, meant. E o F aqui é pronunciado com som de V, of. E a pronúncia dessa palavra aqui é thirst. Lembre-se da pronúncia do TH no começo, thirst. No, I just meant because of thirst. Não, eu quis dizer por causa da sede. E nessa frase temos a palavra thirst. Como vocês já sabem, eu sempre pego vocabulários nas frases que são importantes e te apresento em frases de exemplo, para que você tenha mais opções para estudar. E thirst é muito interessante, pode ser muito útil para o seu inglês, e significa sede. Sem enrolação, que a aula já está super longa, vamos aos exemplos? He satisfied his thirst with a large glass of beer. Ele satisfez a sua sede com um grande copo de cerveja. I'm dying of thirst. Eu estou morrendo de sede. E voltando ao trechinho. Well, I could use a scotch. Não pronuncie o O aqui e nem o L. Could. Não pronuncie o E aqui. Use. Na frase completa. Well, I could use scotch. Bem, eu poderia tomar um whisky. E assim nós finalizamos a segunda parte da nossa aula. Mas calma que agora vai começar a terceira parte da aula. E nessa parte nós vamos testar o quanto você entendeu dos conteúdos aprendidos aqui. Pois agora é a hora do Bortoncelli. Certa resposta. Então vamos lá, a primeira pergunta do quiz é: qual das frases abaixo está incorreta?
Letra A, do you like rock music? Letra B, you like rock music? Ou letra C, you like rock music? Você tem alguns segundos para responder. Isso mesmo, letra C. Se fosse uma pergunta, já que tem um ponto de interrogação, ali deveria ter um do no começo. E a segunda pergunta é: qual das frases abaixo está incorreta? Letra A, why are you alone? Letra B, because he's sick, he can't come. Ou letra C, because are you here? Vamos lá, você tem novamente alguns segundos. Isso mesmo, letra C, pois because é o porquê para respostas. Para a frase estar correta, você precisaria substituir o because pelo why. E a última pergunta é: o que completa a frase why? Because I lost and I'm a... Why? Because I lost and I'm a loser? Letra A, loser. Letra B, lost. Ou letra C, lover. E é claro, essa eu vou deixar para você responder aqui nos comentários. E aí, aceita meu desafio? Então comenta a alternativa correta aqui embaixo que eu vou ler depois e dizer se você acertou ou não. E com isso nós finalizamos a terceira parte da nossa aula. E na última parte, como vocês já sabem bem, eu vou soltar um trechinho completo em inglês, só que dessa vez sem legendas. E você vai assistir e ver o quanto você entendeu após as explicações. Bora lá então? You need another drink? Why? Because I lost and I'm a loser? So I have to drown my sorrows in scotch? No, I just meant because of thirst. Well, I could use a scotch. Eu sei que você tá quase chorando porque a aula tá quase acabando, mas não fica triste não. Você pode me seguir lá no meu Instagram e no meu TikTok, que lá você vai ver a minha carinha linda todos os dias. E é claro, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque né, em que outro lugar você vai aprender tanto inglês com um cavalo? Nessa eu ganhei no argumento, né? Já aperta nessa aula também que tá passando aqui na tela para continuar aprendendo inglês de uma forma divertida e eficiente. Eu vejo você lá para que seu futuro seja um futuro com inglês. Tchau!